Você já ouviu falar em doenças genéticas raras que afetam o metabolismo dos aminoácidos? Hoje eu vou te contar a história real de um bebê que nasceu com uma dessas doenças graves, mas foi salvo por uma tecnologia revolucionária, a edição genética personalizada. Imagine que as proteínas que nós comemos, como a carne, o leite e os ovos, são como os blocos de Lego. Quando o nosso corpo digere essas proteínas, ele se desmonta em pecinhas menores, chamadas de aminoácidos. Esses são os aminoácidos essenciais, que servem como blocos de construção para formar músculos, hormônios, enzimas e muitas outras partes importantes do nosso corpo. Mas tem um detalhe importante: durante esse processo, o nosso corpo também produz amônia, uma substância tóxica para o cérebro e outros órgãos. Se essa amônia se acumular no sangue, pode causar confusões, coma e até levar à morte. Para evitar esse perigo, o nosso fígado tem um sistema de limpeza super eficiente chamado ciclo da ureia, que funciona como uma reciclagem, pegando essa amônia tóxica, a transformando em ureia, que é inofensiva, que vai ser eliminada do nosso corpo pela urina. Tudo isso depende de enzimas, que são como operários desse processo. A CPS1 é uma enzima fundamental, como se fosse o porteiro que deixa a amônia entrar na fila de produção. Se a CPS1 não funcionar, a fábrica para, a amônia se acumula e causa uma emergência médica. Alguns bebês nascem com uma mutação genética que faz com que a enzima CPS1 não funcione. Essa condição é chamada de deficiência de CPS1, uma genética rara e gravíssima. Sem o ciclo da ureia funcionando, o nível de amônia sobe muito rápido no sangue, o que pode causar convulsões, danos cerebrais, risco de morte em poucos dias se não houver tratamento. O tratamento tradicional é muito restrito, uma dieta com quase nada de proteína, o que é muito difícil para um bebê em crescimento, remédios caríssimos para ajudar a eliminar a amônia, e em muitos casos a única solução é o transplante de fígado. Em 2025, um bebê chamado KJ fez história. Ele foi o primeiro paciente do mundo a receber uma terapia sob medida para corrigir essa mutação. Os cientistas usaram uma técnica chamada edição de bases, que é uma evolução do famoso método CRISPR. Essa tecnologia funciona como uma borracha de precisão. Ela apaga uma letra errada do DNA e corrige o erro genético, sem precisar cortar toda a dupla hélice. No caso do KJ, a equipe mapeou a mutação exata no gene responsável pela CPS1. Criaram um tipo de remédio genético chamado CAAB, capaz de corrigir essa falha. Usaram nanopartículas de gordura, como se fossem microbolinhas, para entregar esse CAAB diretamente nas células do fígado, onde o ciclo da ureia acontece. Todo esse processo, desde o diagnóstico até a aplicação da primeira dose, durou apenas 6 meses, um tempo recorde na medicina genética. Depois de 2 doses, o KJ pôde comer mais proteínas, precisou de menos remédios para controlar a amônia e os seus níveis de amônia no sangue ficaram normais e ele começou a ganhar peso normalmente. Esse caso pioneiro foi publicado em uma das revistas médicas mais respeitadas do mundo, o New England Journal of Medicine. A história do bebê KJ mostra que a ciência, a bioquímica, a genética e a tecnologia podem se unir para mudar o destino de pessoas com doenças raras que antes não tinham esperança. Com a edição genética personalizada, abre-se um caminho para tratar centenas de doenças genéticas raras, que hoje não têm cura. E tudo começa com conhecimento. Entender como funcionam os aminoácidos, a amônia, o ciclo da ureia e as enzimas foi o primeiro passo para salvar uma vida.